irmãos? Amém? Muito bom estar com vocês, essa quarta-feira abençoada, de calorzão, né? Quem gosta de calor aí, levanta a mão. Quem gosta de frio, levanta a mão. Só Jesus, irmãos, frio não é de Deus, não. Eu gosto de calor. Tem gente que gosta de frio, né? Eu gosto de calor, apesar que está muito calor agora, né? Irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 57. Não digo que é uma pregação, mas algo que Deus quer falar conosco em nome de Jesus. Isaías 57, eu vou ler a partir do versículo 15. Algo que Deus tem falado assim, constantemente comigo. Eu gostaria de compartilhar com você essa questão. Deixa eu só abrir também aqui outras palavras que eu vou abrir também, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga bem, bem alto para ouvir. Amém. Está escrito assim, então, em Isaías 57, 15, diz assim, preste atenção. Porque assim diz o Senhor. Não está escrito assim, não. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para que os então longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sarareis. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si a lama e o lodo. Os ímpios diz, meu Deus, não tem paz. Eu vou ler novamente o versículo 15, que é o principal nosso nessa noite. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Olha só, em um alto e santo lugar habito. E também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, diz a palavra do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado muito no nosso coração, as pregações que eu tenho feito também sobre a questão do arrependimento da igreja do Senhor no Brasil. Mas eu queria falar uma coisa, algo particular para cada um de nós. Porque aqui Deus fala uma verdade. E apesar que Deus fala uma verdade no Velho Testamento, o nosso Deus é o mesmo Deus do Velho e o mesmo Deus do Novo. Sabia disso? Tem, inclusive, assim, deixa eu ver se eu acho aqui, só para eu confirmar para vocês aqui a palavra aqui, como que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Deixa eu tentar achar, porque é uma questão aqui que só um minuto, irmãos. Que é uma conversa que eu estava tendo com o irmão hoje, então eu gostaria de compartilhar com vocês também, tá? Então eu compartilhei a palavra assim, ó. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó, por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, porque sabia que Deus é compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. O Salmos capítulo 103, 8 diz assim, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, Salmo 103. Êxodo 34, 6 diz assim, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Ou seja, eu estou falando aqui o Deus do Velho Testamento, e continua sendo o Deus do Novo, amém, amados irmãos? Então, apesar aqui que eu estou lendo o Velho Testamento, eu estou falando um atributo de Deus que você tem que entender.
E a Bíblia diz aqui então que Deus falou para o seu povo, era um tempo, irmãos, onde o povo estava pecando demais. Pecou de tal forma, irmãos, aqui Israel estava pecando de tal forma que Deus enviava os seus profetas, um atrás do outro, mas Israel não quis ouvir Deus e não quis mais seguir os seus caminhos. E Deus continuou enviando os seus profetas. Olha, se vocês não se arrepender, infelizmente eu vou ter que fazer, a minha ira vai vir contra vocês. E infelizmente, irmãos, Israel não se converteu dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor tomou toda a Judá e levou toda a Judá para lá a Babilônia. Então ficou durante 70 anos cativo dentro da Babilônia de uma forma escrava. Porém, irmãos, o nosso Deus é um Deus benigno. É um Deus amado, irmãos, como eu falei aqui, é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo. Ele mesmo falou no versículo 16, porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, as almas que eu fiz, pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração, mas ele nos dá, amado, uma promessa. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiareis e lhes tornarei dar consolações aos seus pranteadores. Irmãos, a palavra de hoje aqui que Deus toca o meu coração é quebrantamento. Porque você acabou de ler aqui no versículo 15 que Deus é um Deus que habita no alto e sublime trono. Ele está habitando lá no céu, governando, ele é o Deus soberano, sim ou não, igreja? Sim ou não? Mas ele não está lá somente. A Bíblia diz que ele também habita, não somente lá no alto e sublime trono. A Bíblia diz também que ele habita com o contrito e abatido de espírito. Ele habita com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, o contrito, amado, é um coração quebrantado. Eu gosto muito, irmãos, lá em Salmos, o Davi ele falou assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. E, amado irmãos, como a igreja está precisando de quebrantamento, como as pessoas estão ficando com o coração duro, como, amado irmãos, as pessoas têm ficado com o coração orgulhoso. E, amado irmãos, Jesus diz assim, no livro de Tiago diz assim, Tiago 4,6 diz assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, é a pessoa que tem um coração quebrantado, é uma pessoa que tem um coração humilde, dependente do Senhor. Irmãos, Deus te trouxe aqui para avaliar o seu coração. Como está o seu coração? Está tudo bem, pastor, está tudo dando certo. Irmãos, eu recomendo, eu encorajo a falar com o Espírito Santo hoje, a falar, Senhor, vê se há em mim realmente caminhos maus. Se realmente está tudo bem comigo. Se realmente o meu coração está realmente condizendo, te agradando no céu. Porque muitas coisas, amado irmão, não vai bem na nossa vida, não, parece que não desenrola, provavelmente porque a gente não tem um coração quebrantado. E Ele, amado irmão, quer realizar obras na sua vida. Da mesma forma que Ele prometeu para Israel que Ele voltaria e sararia a sua terra, sararia os contritos de coração, Ele quer te sarar nessa noite, aleluia. Ele quer sarar a sua vida, Ele quer sarar o seu coração. Mas como que Ele vai nos sarar? Quebrantando o nosso coração. Não tem como, amado irmãos, a gente ter outro caminho, não tem atalhos. Eu gosto também, hoje eu estou abrindo bastante a Bíblia hoje, irmãos. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus, quando Ele tirou o povo do deserto, Ele lembrou o povo assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e deixou ter fome de sustento com maná,
que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o Senhor. Mas eu quero aqui te chamar a sua atenção, que Deus levou o povo para o deserto, deixou ele carente de muitas situações, para provar o coração e para mostrar o que estava dentro do coração deles. Irmãos, muitas vezes vem a provação na nossa vida, não porque Deus é mau, Deus quer ver o nosso mal, Deus quer ver a nossa vergonha, Deus quer nos destruir, muito pelo contrário. Muitas vezes Ele permite o deserto, permite circunstâncias na sua vida, para mostrar como está o seu coração, para mostrar como religioso nós somos, para mostrar, amado irmãos, que o nosso coração precisa ser quebrantado. Porque, amado irmãos, ou o nosso coração é quebrantado, ele dá graça a gente, ou ele vai resistir, porque o nosso coração é soberbo, nosso coração muitas vezes é orgulhoso. Como está o seu coração? Como está, amado irmãos? Você tem ouvido as pregações aqui, você tem ouvido Deus falar, e realmente você está rendendo a palavra de Deus e obedecido aquilo que Ele tem falado para você fazer? Será mesmo, amado, que estamos aí guardando aos mandamentos do Senhor? Será mesmo que estamos agradando ao Senhor em nossa vida? E, amado irmãos, mais uma vez Ele nos promete sarar a nossa terra. E eu quero que você vá comigo lá nas bem-aventuranças que Jesus falou. Mateus capítulo 5, vai lá comigo lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 5. No mesmo sentido, Deus habita no seu alto e sublime trono, lembra disso? Mas Deus habita também com os quebrantados. Deus quer habitar com você, Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na sua família, amados irmãos, mas precisamos ter um coração quebrantado. Aleluia! Está dizendo assim, Mateus capítulo 5, versículo 3, quem achou, diga amém. Está escrito assim, Jesus falando agora no Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. Está escrito assim, bem-aventurados os humildes de espíritos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só que incrível. Os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Eles vão ter o reino dos céus para eles. Mas é somente aqueles que são humildes de espírito. Tem traduções aí que é pobre de espírito. Quem tem a tradução que está pobre de espírito, levanta a mão, só para o bispo saber. Pobre de espírito. Eu quero chamar a sua atenção, só para você entender duas coisas na bem-aventurança. Primeiro, bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é feliz. Olha só, inclusive assim, eu só vou ler o capítulo 4 também, então vamos ler como feliz. O versículo 3 diz assim, feliz é os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí o versículo 5, feliz os que choram, porque são consolados. Irmãos, que felicidade é isso que chora e é consolado? Mas você vai entender por que eu estou falando no contexto da contrição e do quebrantamento. Porque assim, Jesus ele fala o pobre de espírito, no grego pobre, é escrito assim, quando você vai ler a Bíblia em grega, tá? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o pobre é pitochos. Pitochos naquela época era usado para mendigância, mendigo. Então, a palavra pobre que Jesus estava usando aqui era uma palavra, alguém que necessitava literalmente do favor dos outros, que era um mendigo espiritual. Então, imagina lá, o pobre lá de riqueza lá, era um mendigo que precisava de dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. Então, ele precisava ficar pedindo dinheiro todos os dias para que as pessoas se consolassem dele, se compadecessem dele, para dar dinheiro diário. Então, ele precisava da bênção das pessoas para suprir as suas necessidades. E Jesus estava falando a mesma coisa. Então vocês só vão ter o reino dos céus se vocês realmente serem os mendigos espirituais. Tudo que você for fazer, você vai ter que ser dependente de mim. Tudo que você for fazer. Então imagina um mendigo espiritual, é um pedinte. Então, tudo que ele for fazer, ele sabe que por ele mesmo, irmãos, ele não vai conseguir sobreviver.
por ele mesmo não consegue sobreviver, somente com Deus. Será que nós estamos vivendo assim? Será que nós estamos vivendo realmente totalmente dependente do Senhor? Porque é uma promessa, o Senhor, Ele quer nos dar o reino dos céus. Mas Ele vai dar, amado irmão, para aqueles que estão com o espírito humilde, um espírito quebrantado. Porque aquele amado irmão que reconhece, reconhece que o Senhor é o Senhor, que realmente Ele não é nada. Quando, amado irmão, a luz vem na nossa vida, não sei se você já teve uma experiência com o Senhor, que o Senhor venha ter, cada um de nós aqui, cada um de vocês venha ter uma experiência com Deus, em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem em nossas vidas, amado irmão, eu sempre tenho pregado aqui, você não consegue mais olhar nada mais além do que os seus próprios pecados. Às vezes a gente fica, apontando os dedos, o problema é o fulano é o ciclano, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é a igreja, o problema é o Brasil, o problema é todo mundo. Deus vem, amado irmão, em nossas vidas, e a gente vê que o problema somos nós mesmos. Estamos cheios de pecado. E o Senhor vem para mostrar, amado irmão, como nós somos pecadores, mas através dele, amado irmãos, Ele quer nos levantar, mas precisamos nos quebrantar em nome de Jesus. Então, aqui, amado irmão, Jesus ele fala assim, olha, se vocês são realmente humildes, vocês vão quebrantar-se. A humildade, amado irmão, é quebrar o nosso coração orgulhoso. Sabe, é quando a gente não quer perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. É orgulho. É orgulho, amado irmãos, a gente resistir àquilo que Deus está falando para a gente fazer, é orgulho. Então, tem muitas espécies de orgulho. E o Senhor, amado, quando Ele vem, Ele nos quebranta. E quando a gente quebranta, amado, a gente vai para o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não sei se você tem vivido um coração contrito, um coração quebrantado, um coração realmente que precisa do Senhor. Talvez, amado irmãos, a sua vida está como um deserto, que você ouviu aqui da palavra, que o Senhor permitiu para que quebrantar o seu coração, para mostrar realmente como está o seu coração, mas para que haja arrependimento, para que haja uma rendição total da sua vida. Porque as nossas vidas só vai mudar, irmão, quando a gente se render totalmente ao Espírito Santo. Não se iluda. Talvez você veio aqui buscar uma oração, amém, nós vamos orar, nós vamos dar um óleo para você, mas Deus quer quebrantar o seu coração. Deus quer mudar a sua vida de fato, de verdade, amado irmão. Deus quer transformar das suas raízes. Não, porque você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa do mundo, você não é uma pessoa comum. Não adianta, amado, você achando que você quer ser igual lá. Não, você nunca vai ser igual, porque você é filho do Cordeiro, você é filho de Deus, aleluia. Você nunca vai ser igual, irmãos. Não adianta você querer se equiparar, não adianta você querer ali se igualar, não adianta, amado, não adianta, você é filho de Deus, você é separado, tem uma promessa na sua vida, tem uma grande promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, aleluia! Mas Ele muitas vezes envia a circunstância para quebrantar o seu coração. E eu queria terminar a palavra lá em Hebreus capítulo 12, vamos ver se eu acho aqui, Hebreus capítulo 12, abre lá comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está escrito assim, Hebreus capítulo 12. Vamos ver. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 12, 14. E eu estou perdido nas minhas páginas aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, se que nenhuma raiz de amargura e brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja um fornicador e profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção foi rejeitado, porque não se achou lugar o arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Eu queria chamar a sua atenção no final da palavra hoje então, no versículo 17. Porque nem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quebrantamento nem sempre precisa ser derramar lágrimas.
A gente acabou de falar aqui de Esaú. Esaú era o irmão de Jacó. E ele perdeu a primogenitura lá. Lógico que Jacó fez as malandragens dele, mas a Bíblia diz que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí, irmãos, ele começou a chorar demais. Então imagina, o cara, ele se deu conta, poxa, perdi minha primogenitura. Ele estava chorando. Mas, amados irmãos, ele estava chorando não porque ofendeu Deus, não porque, amado, feriu a santidade de Deus. Não, ele estava chorando porque perdeu uma bênção do Senhor. E olha só a diferença. O Senhor, amado, quer quebrantamento da nossa alma, não por aquilo que a gente está perdendo, não por a bênção que a gente vai perder, mas simplesmente, amado, porque a gente tem ferido a santidade do Senhor. É da mesma forma que o Esaú, ele estava chorando, mas não tinha um coração arrependido. O Senhor, nesses dias, irmãos, tem procurado corações arrependidos. Um dia o irmão falou assim, eu gostei da sua palavra, bispo, mas a minha vida está tudo certo, está tudo bem, não tem pecado aqui. Quando a pessoa fala assim, tem que se preocupar. Porque assim, todos nós, amados irmãos, até o fim dos nossos dias, é preciso ir para a luz. Porque há pecado na nossa vida, Deus perdoou todos os nossos pecados, nos salvou, aleluia. Mas a santificação é a luz do Senhor em nós, que vai mostrando áreas da nossa vida que Deus quer quebrantar. E às vezes Deus não mostra naquela hora, porque a gente não está maduro o suficiente para enfrentar aquele pecado, para enfrentar aquele erro, para enfrentar, amados irmãos, aquele conserto. Então, são situações, amados irmãos, que Deus quer fazer em nossas vidas, mas a gente tem até um coração pronto. Senhor, eu quero te honrar, Senhor. Eu quero viver realmente para te honrar, meu Deus, porque eu te amo. E nessa palavra, amados irmãos, nessa direção, nessa noite, o Senhor nos procura um verdadeiro coração quebrantado que se arrepende. Então, amados irmãos, eu termino a palavra nessa noite. Como está o seu coração? Voltando lá para Isaías 57, ele dá uma palavra de promessa. Ele fala assim, eu vejo os seus caminhos, versículo 18 de capítulo 57. Eu vejo os seus caminhos e os sarareis, também os guiareis e lhes tornareis a dar consolações aos seus pranteadores, ou seja, aqueles que estão chorando, aqueles que estão sofrendo. Como diz Jesus mesmo, né? Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse é o coração que Deus tem procurado nessa noite. Que o Espírito Santo venha quebrantar o seu coração, amados irmãos. Para que traz restauração, para que venha sarar o seu coração, para que venha sarar os seus sentimentos, para que venha sarar, porque somente Ele a cura, somente Ele, amado irmão, a vida, somente Ele há uma verdadeira solução. E Ele te trouxe aqui para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amados irmãos? Vamos colocar de pé então em nome de Jesus. O Senhor procura um coração quebrantado. E Ele quer te dar o reino dos céus. E Ele quer consolar você nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente.